Bom, gente, hoje vamos dar continuidade ao nosso quadro aqui do canal de apliques para o Halloween. Hoje a gente vai fazer uma bruxinha sentada na lua. Tem muitas pessoas que gostaram desse estilo de aplique, mas que não têm os moldes necessários para fazê-lo. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje a forma como eu faço e como eu improviso para fazer esse aplique. Então a gente vai começar aqui fazendo a cabeça. Eu vou utilizar esse molde aqui da Arte da Cris para utilizar essa cabecinha aqui, ó. Então eu começo colocando a minha cerinha nutritiva da Granado aqui dentro, para sair bem perfeitinha essa cabeça. Passo aqui um pouquinho. Agora será necessário que você pegue um pedacinho de massa da cor de pele que você deseja fazer a sua bruxa, sova e faz uma bolinha bem lisinha para que a gente possa colocar ali dentro da cavidade do molde e isso aqui não rache. Então eu aliso e coloco aqui dentro do meu molde, retiro todo o excesso, venho sempre apertando e puxando para o meio, aperto bem para sair com todas as marcações. E agora eu desmoldo essa cabecinha. Ela já sai bem perfeitinha, tá vendo? E agora a gente precisa colocar os olhinhos e também fazer a boquinha. Eu vou utilizar esses olhos aqui da Vera Artes, a referência dele é o 013P e eu vou utilizar a cor azul aqui. Então eu posiciono esses olhinhos acima da marcação da bochecha, pego aqui dos dois lados, posiciono. E agora eu vou afundar esses olhinhos aqui um pouquinho, para quando o biscuit secar ele não expulsar os meus olhinhos. Então agora que a gente já colocou aqui os olhinhos, eu preciso vir marcando a boquinha e eu utilizo esse marcador aqui. Então eu só venho e posiciono e marco. E agora a gente precisa fazer a make da nossa bruxinha. Para usar como blush, eu utilizo essa maquiagem aqui que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Então, eu passo com o pincel e venho com o dedo esfumando isso aqui, para não ficar manchado o rostinho da nossa boneca. Então, eu venho, passo aqui o blush dos dois lados, esfumo com os dedos. E agora, com o restinho que sobra, eu passo aqui na testa. Para essa cabecinha ficar mais rosada e também aqui para dar uma disfarçada nesse tamanhozão da testa dela. Agora a gente precisa fazer os cílios. Estou utilizando a tinta preta aqui, o meu pincel, então eu molho aqui na tinta e venho puxando esses cílios aqui acima dos olhinhos dela. Eu gosto de uns cílios bem volumosos, então eu vou puxando aqui até o cantinho do olho. E agora eu venho fazendo novos fiozinhos entre os fios que eu já havia feito. Prontinho, o primeiro lado dos cílios aqui já está pronto, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Cílios de cima aqui feito, agora eu venho novamente, molho aqui o meu pincel na minha tinta e venho aqui no cantinho do olho dela e faço um puxadinho, faço dois cílios na parte de baixo dos olhinhos. Então, eu faço aqui dos dois lados. E prontinho, agora eu vou colocar um arame galvanizado no pescocinho dela para a gente poder colocar no corpinho depois. O arame que eu uso é o arame galvanizado de 18 milímetros, então eu venho aqui na pontinha dele, passo um pinguinho de Tec Bond, tiro o excesso. Aqui eu não vou fazer sobrancelha, porque vai cobrir, então nem vou perder o meu tempo. Aí eu venho aqui, encaixo e deixo um pedacinho para fora para a gente poder encaixar no corpinho depois. Agora que a minha cabecinha já tá pronta, eu vou deixar ela aqui de lado reservada e vou pegar esse molde aqui da Marcela Arteira que a gente vai utilizar esse vestidinho aqui para fazer a nossa bruxinha. Peguei aqui um pedacinho de massa roxa, sovo, faço uma bolinha lisinha
E agora eu vou posicionar aqui dentro do meu molde. Aqui eu não passei cerinha nutritiva porque essa cavidade ela é bem rasinha, então ela não tem dificuldade nenhuma para tirar aqui de dentro, então eu não gasto a cerinha com essas cavidades que são bem rasinhas. Se fosse essa, por exemplo, aí eu passaria porque ela tem vários detalhes ali dentro. Mas essa daqui, ó, ela é bem fininha, não precisa, não tem necessidade. Então eu venho aqui e tiro. Esse vestidinho ele já sai todo marcadinho, todo prensado, mas eu ainda venho aqui, ó, e abro ele um pouquinho, para ele ficar com essa sensação de vestido rodado. Para dar um charme a mais nesse vestido, eu peguei aqui um pedacinho de massa laranja e agora eu vou esticar uma tirinha bem fininha para a gente poder fazer como se fosse um cinto aqui no nosso vestido. Então eu estico essa massa bem fininho mesmo, porque é só para ficar delicadinho, né? É um detalhe, a gente não precisa fazer uma coisa grosseira. Venho aqui com o meu rolo maciço, abro, nem vou abrir tudo, só um pedacinho, tiro aqui a pontinha, corto. Ainda tô achando que tá muito grosso, então vou vir aqui e vou cortar ao meio. Ou vou tirar só uma pontinha, pra ele ficar bem fininho essa parte. Corto aqui, acho que já tá até o suficiente. Não vou usar mais que isso, então tiro aqui esse excesso e corto até onde eu deixei fininho. Ó, vai ser mais ou menos desse tamanho. Agora eu vou vir aqui nessa parte onde eu quero fazer esse detalhe e vou passar um pouquinho de cola branca. Passo aqui, ó, só um pinguinho mesmo. Até o final. Agora eu venho com a minha tirinha laranja. Posiciono. E aqui eu vou finalizar aqui atrás, ó. Eu junto as duas partes e eu corto o excesso. Aí eu venho com o meu dedo e dou uma leve pressionadinha só para isso aqui grudar bem. E agora eu preciso vir com um pedacinho de massa preta pra gente poder fazer o quadradinho ali, como se tivesse sendo a fivela do cinto. Peguei aqui, ó, é bem pouquinho mesmo, é um pedacinho bem pequenininho, menorzinho ainda. Ó, é um tiquinho de massa, tá vendo? Você vai fazer uma bolinha, vai apertar essa bolinha. Acho que eu vou fazer até diferente, que assim vai ser mais difícil. Vou vir aqui, vou esticar um pedacinho. Vou passar aqui. Aí eu tiro e corto. Venho aqui e corto um quadradinho. Assim é mais fácil. E até se você estiver fazendo em produção, você já corta vários. Aí eu venho aqui no meio, passo um pinguinho de cola branca. Venho com esse pedacinho aqui e colo. Prontinho, ó. E assim vai ficar o nosso vestidinho. Conseguem ver? Vou tentar aproximar aqui para mostrar para vocês. Ó, fica bem delicadinho. E aí você pode vir aqui ainda e colocar um strass, que é o que eu vou fazer, porque eu não me contento, né? Então eu venho aqui e furo com o meu pincel e a gente ainda vai colocar um strass para isso aqui ficar bem lindo mesmo. Então eu venho com um palito de dente, com um pouquinho da minha Tec Bond, pingo aqui em cima, ó. Pingo a Tec Bond aqui no palito, só um pouquinho. Agora eu venho aqui nesse miolinho que eu abri e eu coloco esse pinguinho de cola. Feito isso, eu vou vir com os meus strass que eu separei aqui, ó. Eu tenho esses strass que são lilás. Então, eu vou pegar um desse daqui, vou devolver os outros aqui dentro. Eu tenho o roxo também, mas eu acho que esse daqui tá bonitinho. Então, eu venho com o meu lápis aqui, pega strass, e eu vou posicionar esse strass ali dentro. E já dá todo um charme diferente, conseguem ver? Olha que bonitinho. E agora o nosso vestido já está pronto. Agora a gente já tem a cabeça e o vestido pronto. O que a gente precisa fazer? A gente já precisa vir aqui e unir isso aqui. Porque o que acontece? A gente vai fazer a lua depois que a gente fizer o cabelo.
Porque como a sensação é que a nossa bruxinha ela vai estar sentada na lua, a gente não pode fazer as perninhas aqui agora. A gente só encaixa as perninhas quando a lua já estiver pronta. Então agora o que eu preciso fazer é o cabelo dela antes de colocar na lua, antes da gente fazer a lua e antes de colocar as perninhas. Então esse é o próximo passo, fazer o cabelo da nossa bruxa. E a nossa bruxa de hoje vai ter o cabelo cacheado, então eu vou fazer esse cabelo cor de rosa. É um rosa bem clarinho, assim, bem sutil mesmo, ó. É um rosinha bem delicado, então eu vou utilizar essa cavidade aqui, ó, desse molde da Cris de trancinha para fazer a base do cabelo. E depois eu vou utilizar esses cachinhos individuais aqui para poder tirar o resto dos cabelinhos dela. Então, eu venho aqui com a minha massa, faço uma bolinha, sempre começo nesse molde colocando daqui pra cima a massa pra gente conseguir deixar essa parte aqui, ó, onde acaba as trancinhas bem certinho, porque se a gente colocar ao contrário, a gente não consegue tirar o excesso de massa bem certinho. Então, aqui eu também vou apertando para que essa parte do cabelo fique bem fininha e ela não fique tão grossa pra gente colocar ali no cabelo da boneca e não ficar pesado. Então, eu tiro aqui todos os excessos e agora eu desmoldo. Abro aqui o meu molde e tiro. Olha como que já sai perfeito essas trancinhas aqui desse molde. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu vou utilizar aqui a minha maquiagem da Jasmine, essa daqui, e vou passar um brilho nesse cabelo, porque a nossa bruxinha precisa ficar super fashion. E eu sou uma pessoa que adoro brilho, então eu venho nesse tom aqui de cor de rosa, e agora eu venho aqui, ó, e passo na cabecinha dela, no cabelinho. E aí eu não vou arrastando, eu vou batendo assim, ó, pra entrar mesmo o brilho dentro dessas trancinhas. Eu não passei ali dentro do meu molde, porque esse molde, ele é bem ruim de lavar, por conta que ele tem vários detalhes, e aí eu tenho que ficar esfregando muito. Então, eu decidi que eu passo aqui mesmo. Venho aqui na parte de baixo, que é onde mais vai aparecer, passo esse brilho. Aqui nas laterais também, aqui no meio, se você não quiser passar, se você quiser poupar brilho aí, nem precisa passar, porque aqui vai grudar na parte de trás da cabecinha dela, então nem teria necessidade. Aí eu venho aqui, tiro esse cabelinho, ó, olha que coisa mais linda. E agora a gente vai colar ali na cabecinha dela. Vou utilizar cola branca, passo aqui na parte de trás da cabeça, esparramo. Agora eu venho aqui, esse cabelinho, eu não vou fazer um cabelinho super longo, então eu venho e posiciono na altura que eu quero. Venho aqui nas laterais e passo cola. Grudo aqui na cabeça da minha bruxa. E aqui na parte de cima eu junto, ó. Venho aqui e corto. Ajeito. Grudo essa parte aqui do meio. E olha, agora sim a gente vai fazer os caixinhos. E aqui os caixinhos eu vou precisar passar o brilho aqui dentro da cavidade mesmo, porque como é enroladinho é muito ruim para a gente poder passar o brilho depois. Então aqui não vai ter jeito, eu vou ter que passar aqui dentro mesmo. E depois para lavar não é muito fácil, mas decidi fazer o cabelinho dela cacheado. Então, vamos lá. Passo aqui, então, dentro da cavidade o brilho. Venho com a minha massa. E aqui que a gente vai precisar? Eu vou precisar de 2 caixinhos para as laterais. E eu vou precisar de mais 3 caixinhos ali para fazer na parte de cima. Então, eu vou tirar um aqui junto com vocês. E aí, depois eu tiro os outros para não ficar um processo muito cansativo. Então, eu venho aqui, ó, coloco o brilho primeiro, aí eu coloco a massa, aperto bem e tiro aqui, ó, as rebarbinhas, vou sempre puxando pro meio e agora é só desmoldar. E olha como que ele já sai perfeito ali de dentro do molde, totalmente brilhante.
Então agora eu vou fazer os que faltam e aí eu volto para compartilhar com vocês o restante de como fazer a boneca. Já tirei aqui os meus 7 caixinhos e agora eu preciso colar eles aqui na cabeça da nossa bruxa. Então eu passo cola aqui na lateral, venho com um caixinho e posiciono na frente, venho aqui, aperto essa parte, deixo aqui bem certinho, na mesma altura do cabelo que está embaixo. Agora eu pego mais um caixinho e posiciono aqui do lado desse. E agora, esse lado aqui, a gente já colocou os caixinhos que a gente precisava. Precisamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu venho e passo cola. Venho com o caixinho e posiciono na mesma altura do cabelo que está embaixo. Fixo aqui. Venho aqui e colo o outro. E agora a gente precisa fazer como se fossem as franjinhas dela aqui, colocar esse cabelo aqui na frente. Então, eu venho aqui, passo cola em toda essa parte. Venho com o primeiro caixinho e posiciono bem certinho aqui, como se fosse uma franjinha mesmo, como se o cabelinho dela tivesse pro lado. Aí, agora eu venho e coloco esse daqui por cima, pra dar essa sensação de volume bem legal. E agora eu venho com o último e posiciono aqui também. Quando a gente mexe com brilho, principalmente em cabelo, é muito difícil a nossa boneca inteira não ficar brilhando. O rostinho da minha aqui já tá só o glitter, mas é assim mesmo. E olha como que ficou a nossa bruxinha. Agora eu já vou fazer aqui o chapéu dela. Esse chapéu eu vou fazer um pouco diferente do chapéu que eu fiz na bruxinha namoradeira, que eu já fiz e já postei aqui pra vocês. Porque esse chapéu vai ser um chapéu mais de lado. Ele não vai ser um chapéu que vai cobrir toda aqui a parte de cima da cabeça dela. Para isso você vai precisar de um pedaço de massa preta. Aí eu vou fazer aqui uma bolinha. Vou apertar assim com a minha mão, vou vir com um rolinho maciço e vou abrir aqui na minha mesa. Abro essa massa, não deixo ela muito fininha, mas também não muito grossa. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos a espessura que está aqui a minha, ó. Conseguem ver? E agora eu venho com esse cortador aqui, esse daqui é o da Blue Star, junto com a Fabi Rodrigues, e a numeração desse daqui é o 30. Então, eu venho aqui, ó, e corto. Cortei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as ondinhas. E eu já posso vir aqui, ó, e cortar a parte de trás da bundinha aqui desse nosso círculo que a gente fez. Ó, eu só vou fazendo assim com o dedo, tá vendo? E ele já vai formando aqui pra mim as ondinhas. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui na cabecinha dela, que é onde a gente finalizou os caixinhos, pra dar acabamento. Aqui, então, a gente vem, passa cola, vem com essa parte do nosso chapéu e cola aqui, das ondinhas que a gente fez, bem certinho aqui, onde a gente finalizou o cabelo. E agora a gente vai fazer a parte de cima do chapéu. Esse chapéu também não vou fazer ele muito grandão, então eu pego um pedacinho de massa, faço uma bolinha bem lisinha, faço uma coxinha e aqui eu vou apertar com o meu dedo essa coxinha. Aqui o meu ficou muito fechadinho ainda, eu preciso fazer uma coxinha gordinha, ó, com uma pontinha mais gordinha. Então agora eu venho aqui, aperto, tiro aqui. E aí eu faço essa parte do chapeuzinho da bruxa. Venho aqui na beiradinha e corto o excesso. Aí, antes de colocar ali na cabeça, eu venho com uma faquinha e marco esse chapéu todinho. Então, eu venho aqui e faço todas essas marcações. E olha como que fica.
Esse daqui eu fiz um chapéu bem pequenininho. E aqui pra fixar eu vou colar com uma Tack Bond. Então eu venho e passo a cola Tack Bond aqui na parte de baixo. E colo aqui na cabeça da minha bruxinha. Agora que essa parte do chapéu já tá pronta, eu vou vir com um pedacinho de massa pra gente dar acabamento ali nessa parte do chapéu. Faço aqui uma fitinha, estico bem a minha massa. Posso até tirar esse pedaço que a gente nem vai precisar de tudo isso. Abro aqui e venho com o meu dedo e achato assim, ó. Fiz isso, pego a minha cola branca e passo. Passei demais no caso. Depois eu venho com o cotonete ali tirando aquele excesso de cola que ficou ali pra fora. Mas enfim, venho aqui, ó, e posiciono bem certinho essa fitinha. Finalizo aqui na parte de trás, junto as duas partes. Venho com a minha tesoura e corto. Aqui, ó, eu vou até aproveitar que eu fiz essa caquinha e eu já vou colar um lacinho aqui para aproveitar essa cola e não jogar ela fora. Vou usar esse molde aqui da Cris e eu vou usar esse lacinho aqui, ó, que ele é um lacinho bem pequenininho. Então, eu vou aproveitar para usar ele, até porque o nosso chapéu não é grande. Então, se a gente utilizar um laço muito grandão, ele vai acabar ficando estranho. Então, eu posiciono a minha massa aqui nesse lacinho pequenininho, aperto, porque ele tem alguns detalhes, e agora eu venho aqui, ó, e desmoldo. E ele sai assim, como se fosse um botãozinho ali no meio. Ele é bem bonitinho. E agora eu só venho aqui, passo mais um pouquinho de cola aqui em cima de onde eu já tinha passado e colo esse lacinho. Venho com o meu pincel modelador e só aperto ele aqui um pouquinho para baixo, para ele ficar bem certinho. E a primeira parte aqui já está pronto. Agora que a nossa boneca já está finalizada, eu ainda não fiz os bracinhos dela aqui, mas eu vou fazer primeiro a parte da lua, que é onde a gente vai colocar ela sentada. Aí depois que a minha lua já estiver pronta, que a gente colocar as perninhas, aí eu faço junto com vocês o bracinho dela. Vou reservar aqui a minha bruxinha só para não correr o risco de eu bater nela e ela acabar estragando. Então eu vou vir aqui com essa massa, esse tom de massa que eu estou utilizando aqui é um amarelo bem fraquinho, misturado com um pouquinho de marrom. Ele ficou tipo como se fosse um ocre, mas bem clarinho. Então eu estou utilizando aqui esse tom. Então eu vou vir aqui com um pedaço, vou fazer uma bolinha lisinha. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma coxinha de 2 pontas. Essa meu aqui ele ainda tá bem grande, então já vou até tirar esse pedaço. Faço a bolinha novamente, venho aqui e faço 2 pontas na minha coxinha. Essa parte do meio tem que ficar bem gordinha e as pontas mais finas. Então, eu venho e deixo as pontinhas fininhas e esse meio bem gordinho, como se fosse um quibe mesmo. Fiz isso, ó, tá assim, a gente vai virar. Essa parte de baixo aqui, ela tem que ficar maior, porque é onde a nossa boneca ela vai sentar. Então, eu venho aqui, arrumo. E aqui eu vou achatar um pouquinho, ó. E eu vou pegar um pincel e vou começar a marcar essa lua todinha. Porque a lua, ela não é lisinha. Então, eu venho aqui e marco todinha a lua. E agora eu vou vir com o giz pastel e a gente vai passar dentro desses buraquinhos um tomzinho mais escuro, para dar uma sensação de profundidade. Peguei aqui meu giz pastel e eu vou vir com esse tom de laranja aqui, ó, e vou passando ele dentro de todas as bolinhas que a gente fez aqui dentro da nossa lua, ó. Então, eu venho aqui com esse tom mais forte de laranja e vou preenchendo.
em todos eles. E depois disso eu venho com esse cinza e passo por cima de todas as bolinhas que a gente fez. Agora que a nossa lua aqui a gente já fez a primeira parte, eu vou passar um brilho nela inteira. Então eu vou vir mais uma vez com essa maquiagem, a mesma que eu utilizei aqui para fazer o cabelinho da nossa bruxa, porém eu vou utilizar esse tom de amarelo aqui de cima, ó. E eu vou passar em todinha a nossa lua, para ela ficar bem bonita. Então eu venho aqui passando. E aí agora que já tá completinho aqui, eu venho com esse tomzinho aqui de azul, ó. E eu vou meio que sombreando, tá vendo, ó? Eu não passo nela inteira. Eu passo nas pontinhas, e aí com o restinho que sobrou, eu venho passando aqui no restante, mas a base dela é mesmo o amarelo. Então eu venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Faço esse sombreado, e agora sim a nossa lua está prontinha. Já finalizei aqui a minha lua e agora eu preciso fazer as perninhas para colocar aqui antes de colocar a minha bonequinha. Eu vou utilizar esse molde aqui, ó, e essas perninhas que elas são mais compridas. Então eu vou tirar essas perninhas brancas para ser como se fosse uma meia calça e aí depois a gente faz o sapatinho para elas. Peguei aqui um pedacinho de massa e a gente vai posicionar dentro dessas perninhas aqui. Então, eu venho, preencho a cavidade aqui dessa perninha dos dois lados. Se você já tiver alguma perninha que seja dobrada, fica ainda mais fácil. Mas aqui, como eu não tenho, aí eu utilizo essa daqui, que daí ela me auxilia bem. Venho aqui, tiro o excesso com a minha faquinha. E agora eu desmoldo. Aqui a gente vai cortar o pezinho, então nem tem problema que grudou ali, porque eu esqueci de passar a cerinha nutritiva. Então, agora eu venho aqui na parte do pezinho e tiro. A gente vai usar mais a perninha mesmo. Eu utilizo o molde mais para as perninhas ficarem do mesmo tamanho, mas se você também não tiver nenhum molde de perninha assim, você pode fazer à mão, não tem problema. E aí, o que que eu faço agora? Eu venho aqui na parte de trás, faço um veiozinho e dobro essa perninha dessa forma, ó. Venho aqui na parte de baixo novamente, faço um veiozinho e dobro. Porque essa perninha, a gente tem que colocar ela assim aqui na nossa lua, para ela encaixar e a gente conseguir colocar a boneca ali. Vou tirar 2 sapatinhos nessa cavidade aqui desse molde, que também é da Marcela. E só lembrando vocês que é muito importante vocês fazerem a lua e deixar ela secar. Porque quando a lua tá seca é muito mais fácil de trabalhar pra gente fazer esse processo de colar aqui as perninhas agora. Então eu venho com a minha massinha laranja e posiciono aqui dentro da cavidade, aperto bem e desmoldo. Vou tirar aqui 2 sapatinhos para poder colocar ali no pezinho da nossa bruxa. Se você quiser utilizar o sapatinho que já vem dentro do molde, você também pode utilizar, só separar as massas ali, mas eu quis tirar mesmo só a parte da perninha. Agora que eu tirei os sapatinhos, eu venho aqui com o meu pincel modelador e furo eles, pra gente conseguir encaixar no pezinho, ó. Essa parte fica maior e aí a gente consegue encaixar as perninhas aqui. Eu venho na perninha, coloco um pinguinho de Tec Bond e aí eu pego o sapatinho e encaixo. Assim. Venho aqui com a outra perninha e faço a mesma coisa, passo cola aqui na perninha, venho com o meu sapatinho e colo. Agora que a gente já tem as nossas 2 perninhas aqui, o que que a gente precisa fazer? Eu preciso vir aqui na parte da frente da minha lua e passar cola. Eu não passo cola aqui em cima, porque aqui em cima a gente vai apertar.
Por isso que é muito importante se a sua lua já estiver seca, porque a gente vai precisar mexer com ela aqui agora. Então, eu posiciono aqui as minhas duas perninhas, pressiono. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou tirar o excesso das perninhas, porque a gente vai encaixar o vestidinho ali. Vou bolear para isso aqui ficar lisinho. E agora sim, eu vou colocar ali a minha bruxinha, que já está pronta, que só falta os bracinhos. Então, agora a gente vem aqui, ó, e encaixa. Essa parte aqui das perninhas ficou muito grande, então ainda venho aqui, ó, e dou uma ajeitadinha, porque tem que encaixar. Então, eu venho aqui agora com a minha bruxinha. Vou colar ela aqui. Fico aqui pressionando uns segundinhos. E aqui eu já vou arrumar como que eu vou querer que essa lua encaixe aqui, ó. Então, aqui é tudo questão de arrumar agora. Vou vir aqui e vou colocar essa lua pressionadinha aqui no cabelo, ó, da minha bruxinha. Então, eu venho, passo cola na pontinha da lua. Eu não faço a lua tão grande, porque senão fica desproporcional pra gente fazer aplique, né? Se ele ficar muito grande, aí ele fica muito grande no laço, e aí não fica legal. Então, eu venho aqui, aperto, arrumo. Ó, bem certinho, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí certinho, ó. Olha como que tá ficando. Então, eu venho aqui e faço as listrinhas. Aí, faço aqui nas duas perninhas, né, dos dois lados. E agora, só vai faltar a gente colocar os bracinhos da nossa bruxa. Esse aplique, ele fica um aplique maior, tá, gente? Ele fica um aplique que eu não considero ele um aplique nem médio, eu considero ele já um aplique bem grandão, por conta que ele é grande de assim, por conta da lua. Então, se você não gosta, se as suas clientes não gostam de apliques mais larguinhos, nem faz esse aplique aqui, porque ele acaba ficando um pouquinho maior sim. Eu vou medir ele pra vocês de assim quanto que fica, pra vocês verem. Agora, a gente precisa fazer os bracinhos, e aí é a única coisa que falta aqui pra nossa bruxinha ficar pronta. O molde que eu usei aqui para fazer o vestidinho, ele já vem com os bracinhos. Então, vou utilizar aqui para fazer os bracinhos. Tiro aqui com todo o excesso. Aperto bem. Já tiro outro aqui no mesmo tempo, para economizar tempo aqui. Então, eu já posiciono, aperto, e agora eu desmoldo os dois de uma vez só. Arrumo aqui os bracinhos, marco aqui os dedinhos novamente. Ele vem com uma marcação bem sutil, mas eu venho e marco ele para ficar bem aparente. E agora eu venho aqui com a minha Tec Bond e posiciono esse bracinho aqui. Segurando aqui a lua. E o outro bracinho, eu coloco ele virado aqui pra frente. Porque a gente vai colocar a vassourinha aqui na mão dela. As miniaturas eu já deixo pronto, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu vou usar essa vassourinha que ela é bem pequenininha e eu vou colocar aqui na mãozinha dela, ó, pra ela ficar segurando. Então, eu já venho aqui e já coloco um pouquinho de Tec Bond aqui na parte de baixo, grudo no vestidinho dela
E essa mãozinha aqui, ó, eu venho aqui agora e passo até um pouquinho de cola branca, nem precisa ser Tec Bond. E agora eu venho aqui, ó, e grudo na vassourinha, para ela ficar segurando. E prontinho, a nossa bruxa na lua já está finalizada. Como eu falei para vocês, eu vou medir aqui para ver com quanto que ela fica, para vocês terem uma noção. Ó, vou medir aqui, ela molhada do cabelinho até a parte da lua tá com 6,5 centímetros. Se a gente for medir aqui da ponta do nosso chapéu até aqui a lua, ela vai dar uns 7,5 centímetros. E assim, de altura, ela ficou também, ó, com 7 centímetros. Mas é porque ainda tá molhada, ela vai secar e vai encolher. Então, esse aplique aqui, quando ele seca, ele fica mais ou menos com 6,5 centímetros, 6 centímetros. Menor que isso, ele não fica, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o aplique de hoje. Essa daqui é a bruxinha na lua. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu os outros vídeos aqui do canal, desse quadro aqui de Halloween, eu vou deixar aqui para vocês nos cards, ó, a playlist, que lá tem todos os vídeos de Halloween que já foram feitos aqui no canal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde, então já ativa o sininho das notificações para o YouTube te enviar os meus vídeos assim que eles saírem. É isso, um grande beijo para todos vocês e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!